Olá, sejam bem-vindos a mais um TaciCast, um programa onde a gente tem a oportunidade de conhecer e conversar com pessoas que fazem a diferença, falar sobre campus, suas curiosidades e de tudo o que acontece e transforma a nossa cidade para melhor. E o tema do TaciCast hoje é: consumidor informado é um consumidor respeitado. Isso é Procon. Mas o que pouca gente sabe é que o consumidor tem direitos e uma rede de proteção gratuita que garante que seus direitos sejam respeitados. E para falar sobre esse tema, suas experiências e explicar sobre o Código de Defesa do Consumidor, reparação de danos ou até proteção contra riscos, recebemos hoje aqui no TaciCast Carlos Fernando Monteiro, muito conhecido como Guru, secretário executivo do Procon de Campos, ele que é advogado e ex-presidente da OAB de Campos. Daniele Monteiro, diretora de atendimento do Procon, advogada e atua no órgão há cerca de 20 anos. E Cristiane Nascimento, designer de interior, empresária do ramo imobiliário, por 2 vezes em casos distintos acionou o Procon e está aqui para compartilhar suas experiências e os resultados obtidos. Muito obrigada pela presença de vocês. Guru, nada melhor de começar essa conversa explicando o que é o Procon. A gente escuta muito a famosa frase, vou acionar o Procon. Mas quais são as atribuições desse órgão e quantas pessoas vocês atendem mensalmente? A procura é muito grande? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, é uma alegria estar aqui com você, participando do seu programa. Para que a gente entenda um pouco de direito do consumidor, eu vou fazer contar uma historinha rápida. Na segunda metade do século XVIII, começou a Revolução Industrial. Então, aqueles produtos que eram feitos à mão passaram a ser feitos em grande escala. E quando esse produto chegava ao consumidor com defeito, o consumidor não tinha o que fazer. Porque o ônus da prova do defeito cabia ao consumidor. E aí começaram a pensar que o consumidor é uma peça importante na cadeia econômica. E começaram a pensar em proteger esses direitos. Nos Estados Unidos, em 1962, por exemplo, o presidente, num discurso, John Kennedy, num discurso, já começou a invocar esse direito, e no Brasil chegou aqui em 1990 com o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, para proteger os direitos do consumidor, aquele que vai às compras, que adquire produtos e serviços, hoje ele tem a garantia de um código que lhe proporciona segurança nessas compras, nessas aquisições que ele faz. Então, com a lei foram instituídos os PROCONs, que é onde é a porta aberta para os consumidores levarem as suas demandas. E graças a Deus os PROCONs realmente dão resultado. Eu estou muito feliz em trabalhar no PROCON, porque a gente tem um grau de resolutividade hoje de 85%, né, Dani? 85% dos problemas que nos chegam a gente consegue resolver. E a gente atende, em média, 600 a 800 pessoas por mês. É um número bastante expressivo. Muito grande. Dani, é uma quantidade muito grande de pessoas que passam ali. Hoje a gente fortalece o trabalho muito bem realizado, a eficiência do trabalho, mas o governo também tem esse olhar de que as pessoas precisam de um cuidado e um atendimento humanizado. Como é que é essa triagem, você receber essas pessoas que passam ali, esse número muito grande de pessoas que passam pelo Procon, você que faz esse atendimento ali, de receber essas pessoas? Sim, então, eu estou à frente de uma equipe, né, que eu digo que eu chamo o coração do Procon, porque é o atendimento, né, é onde a gente recepciona aquele consumidor que chega ali numa situação de fragilidade. Então, o primeiro contato do consumidor com o Procon é através da triagem. A gente tem um setor específico e tem profissional específico, né,
um advogado ou com a formação em direito, né, bacharel em direito, que vai recepcionar, vai ouvir essa demanda do consumidor, vai ver se de fato aquele problema que ele está levando tem relação de consumo, se a gente pode intervir naquela situação dele, e se ele estiver com toda a documentação ali, a gente já faz esse atendimento. Aí já é encaminhado para o nosso departamento efetivamente de atendimento, né? Que saiu da triagem, vai para o atendimento, onde são advogados, né? E estudantes de direito, são estagiários, que são supervisionados por advogados, né? No caso, eu sou também advogada, fico a direção ali e estou dando esse suporte para os estagiários, assim como os próprios colegas, né? Que são advogados, assessores que estão lá. Então, é uma troca sempre muito grande. Então, aí é o consumidor com esse técnico. Esse técnico, ele vai fazer o atendimento com o fornecedor, né? Tem fornecedores que já disponibilizam, os maiores já disponibilizam um canal de atendimento à Procon, e esse técnico faz o contato, passa o problema do consumidor e faz essa mediação ali para tentar chegar na solução do problema. A gente não tendo sucesso nesse primeiro contato, a gente ainda tem outros caminhos, tem um outro caminho que é a audiência, né? A audiência de conciliação que acontece dentro do órgão, que a gente chama o fornecedor, um representante do fornecedor para ir até o órgão, numa data e horário agendados, e lá é feita a composição do problema. Então, a gente tem um sucesso, esse percentual de 85% é considerando primeiro atendimento, né? Grande parte da demanda já é resolvida nesse primeiro atendimento. E o que a gente não consegue resolver assim, a gente encaminha para a audiência e também tem um índice de solução bem alto. Dani, ali na triagem inicial é como se fossem uns psicólogos também, né? Porque muitas vezes a pessoa ela já chega ali como se vocês fossem os fornecedores. Exatamente. E passam o problema para vocês, muitas vezes já ali nervosos, e vocês acabam fazendo aquele atendimento, e às vezes nem ali precisam estar, que nem tudo está ali de acordo com o PROCON para poder realizar. Exatamente. Então, a gente tem um treinamento já visando justamente esse consumidor, porque tem gente, essa pessoa vai buscar o órgão, porque às vezes ela não é consumidora, na verdade, não é uma demanda que é para ser tratada ali no órgão, mas a gente já tem uma preparação nesse sentido, de acolher, de orientar, né, para onde ela pode se direcionar nas situações que não são ali. E a gente já tem, então, realmente esse cuidado, né, esse olhar por saber que a pessoa que está indo ali, ela está numa situação que está precisando de um apoio, né? E a gente está ali sem medir esforços para que isso aconteça da melhor forma. Que bom. Cristiane, você está aqui hoje representando milhões de pessoas que passam por essa situação, que precisam do órgão do PROCON. Me conta qual foi a sua experiência, você que já acionou o PROCON 2 vezes, como foi essa experiência de passar por lá e teve os objetivos realizados com sucesso, uma resposta positiva? Prazer estar aqui, podendo estar representando aí vários consumidores, né? Passando a minha experiência que eu tive com o PROCON, como eu fui muito bem atendida, essa triagem que a Dani está mencionando aqui, isso é importantíssimo, como você mencionou. As pessoas já chegam ali, como eu cheguei, no auge assim, do meu problema, querendo uma solução, pois já haviam assim, passados meses que eu havia acionado outros órgãos no sentido do que eu achava que eu tinha direito, dentro do como consumidora, e ali no PROCON foi onde eu busquei a minha solução, desde o primeiro atendimento, como a Dani explicou, esse contato deles com eu como cliente e eles para tentar resolver. A primeira vez a gente não conseguiu, precisou ter audiência, que foi onde eu consegui resolver meu problema. E da segunda vez foi assim muito rápido, foi recente, e assim, muita gente não sabe. Então, assim, o conselho que eu dou, busque, porque tem resultado, o atendimento é rápido. Se não for ali, eles vão direcionar para onde a pessoa deve procurar para tentar resolver o seu problema. Dani, a pessoa precisa primeiro procurar o saque da empresa ou não? Pode ir direto no PROCON? Não, assim, a gente sempre orienta que o consumidor, o PROCON
é para quando o consumidor já tentou resolver a situação junto ao fornecedor, né, junto ao fornecedor, e não obteve êxito. Então, geralmente, a gente pede que eles apresentem um protocolo, essa tentativa, né, para então buscar o órgão. E existem situações que o consumidor vai relatar para a gente que ele não conseguiu esse contato com o fornecedor. Então, a gente vai fazer esse atendimento porque acaba sendo uma falha na prestação de serviço. Mas, em via de regra, a gente solicita que o primeiro contato seja do consumidor com o fornecedor. Registra esse atendimento e depois busca o atendimento. Isso, caso não tenha sucesso, né, direto com o fornecedor, aí a gente vai intervir na situação para tentar resolver aquela demanda. Guru, as pessoas fazem reclamações ao PROCON de diversos fornecedores, até instituições de grande porte, como concessionária de luz, de água, de telefone. Quem é que bate o recorde de reclamações? Existe um ranking realmente das mais reclamadas, das empresas mais reclamadas. E as campeões são essas que você acabou de falar. Concessionária de energia e concessionária E quais são as estratégias que vocês fazem para que esse atendimento ele seja mais agilizado, para que tenha uma resposta? Porque eu acho que quanto mais a demanda, talvez demore mais o atendimento, as respostas das empresas. A gente tem um acordo de cavalheiro muito interessante, por exemplo, com a Águas Paraíba, que geralmente está em primeiro lugar, mas muito perto da Enel. A Água do Paraíba, por exemplo, se o consumidor for ao PROCON, ela não interrompe o fornecimento até a solução do PROCON. E o índice também de resolutividade das audiências, que é toda sexta-feira, a audiência é só Água do Paraíba. Tem sexta-feira que a gente faz 100% de acordo com a Água do Paraíba. Isso é fruto de um relacionamento que a gente busca ter, né, de alto nível com a direção da empresa. Com a Enel a gente está começando a ter esse tipo de relacionamento também. Ele já também não interrompe o fornecimento de energia quando o consumidor vai ao PROCON, mas o grau de resolutividade também não chega a esse patamar todo, não. A gente tem conversado para a gente conseguir. E quando não chega-se a um acordo, qual é o procedimento feito? O consumidor não resolve no momento, vai para a audiência, não resolve, o consumidor precisa buscar o judiciário, que às vezes está na iminência de ficar sem energia. Ele tem que buscar uma chamada liminar, né, uma tutela no judiciário, para que não haja o corte de energia e haja discussão do problema que ele leva ali para a gente tentar resolver. Mas aí depois vem telefonia. Então, a quantidade de reclamações, os tipos de reclamações são mais diversos. Eu costumo dizer, por exemplo, para ilustrar isso, o seguinte: a gente acorda já com o direito do consumidor. Quando a gente abre os olhos, que a primeira coisa que a gente faz é o quê? É o celular. O celular, a compra do celular é direito do consumidor. É relação de consumo, né? Aí você vai tomar um banho, você precisa da água. Ali tem relação de consumo. Aí você vai para a academia, você contratou serviço, relação de consumo. Você pega o seu carro, vai abastecer, é relação de consumo. Você vai no restaurante almoçar, é relação. Então a gente acorda e dorme cercado da relação de vocês consumo. Atendem ali. Tudo que é Compra relação. de veículo, alimentação, supermercado. Inclusive, mês passado, supermercado demais. Né? Mês passado a gente conseguiu trocar 2 veículos 0 quilômetros que apareceram com problema de fábrica, um na audiência e outro a gente conseguiu resolver antes da audiência até. Supermercado é direto. Supermercado, nós temos uma equipe de fiscalização também, que atende a denúncia que às vezes é feita pelo WhatsApp, ou a fiscalização normal, rotineira, que eles fazem, para ver se os preços estão compatíveis, o preço que está no produto com o preço no caixa, se os prazos de validade dos produtos ali estão dentro da validade deles. Então, a gente tem realmente... Esses dias mesmo em São Paulo, nós fizemos uma compra e a gente viu uma cliente sendo atendida no caixa, onde o preço que estava na etiqueta era um e no sistema outro. Isso acontece muito. E a funcionária da caixa, mas foi o proprietário que esqueceu de mudar no sistema. Eu não posso fazer nada. A empresa é obrigada a praticar o menor preço. E quando encontra esse impasse? Porque a funcionária assistente no impedimento de ter o medo de ser chamada a atenção pelo patrão. E a cliente ali. Não, a empresa é obrigada a praticar o menor Ela preço. tem que... não vou fazer. O PROCON vai lá, a fiscalização vai lá e vai lavrar um auto. Vai autuar e o valor da multa É mais fácil ela tirar a foto da muito mais etiqueta, provar para o patrão, do Muito que o mais patrão fácil. ainda levar uma multa Com muito grande do certeza. PROCON. Nossa, uma multa de 15 mil reais de um produto, então é Melhor.
Daniel, a gente acredita que muitas pessoas deixam de procurar o PROCON por falta de tempo, pela correria do dia a dia, às vezes não consegue sair do local que está e ir até o PROCON para fazer a sua reclamação. Existe outro meio de comunicação que o PROCON oferece para que essas pessoas que estejam impossibilitadas de ir até esse atendimento presencial, que às vezes as pessoas até preferem por ser mais humano, que é realizado muito bem, mas existe outro canal de atendimento? Tá, o principal nosso é um telefone que a gente disponibiliza, que eu vou até passar aqui, que é o 22 98175 2561, exclusivamente para atendimento através de WhatsApp, né, onde o consumidor pode fazer a denúncia dele e também obter informações, né, buscar orientação. A gente tem também no Instagram, a gente sempre está, a página nossa é campus.procon, e lá a gente está sempre atualizando, colocando informações, orientações, alertas para situações que a gente vai verificando de situações novas que vão aparecendo, inclusive relacionadas à fraude. Também colocamos pesquisas de preço. Tem o nosso site também, que a gente está sempre atualizando com o mesmo tipo de informação, né? Mas o atendimento efetivo nosso é presencial. Isso porque a gente precisa estar perto do consumidor para poder estar ouvindo, entendendo, acompanhando aquilo que ele traz para a gente, para poder, porque às vezes ele tem uma expectativa de direito, mas que na hora ele não tem um embasamento suficiente para poder a gente estar argumentando com o fornecedor. Então a gente faz essa análise de documento de forma presencial e dali a gente já faz o contato com o fornecedor na hora. Então o consumidor estando ali com a gente é uma troca, né? Até de informação que o consumidor, que o fornecedor vá perguntando. Então o principal nosso é atendimento presencial, mas a gente não deixa de ter esses canais a título de recebimento de denúncia e orientação. Lembrando, gente, que o seu direito é de acordo com a lei, né, com o direito do consumidor, porque nem tudo que a pessoa procura ali, às vezes, é de direito, né? Às vezes não é relação de consumo, né? Não é relação de consumo. Cristiane, muitas vezes as pessoas acreditam que por ser um atendimento gratuito, ele não é eficaz. Gera uma desconfiança, gera um medo. Às vezes as pessoas deixam de procurar achando que não vai dar certo, que não vai ter uma resposta positiva. Você teve essa sensação também? Ou não? Você já sabia que o PROCON e foi lá e conseguiu ter seu atendimento de acordo com a expectativa que você queria ter? Então, Tassi, né, na minha situação, eu fui assim confiante, até porque eu sou uma pessoa que eu não desisto nunca. Eu vou até o fim e vi que o PROCON seria um meio de eu resolver dentro da lei, do que eu sabia que era, né, do meu direito como consumidora. Eu já havia acionado a empresa e falei, não, agora eu queria evitar, né, por questões de tentar, como direito, de tentar resolver direto com eles, porque havia feito uma garantia estendida, no meu caso foi o caso de um refrigerador, e não resolvendo, eu falei assim, não, eu vou no PROCON porque eu sei que ali eu vou conseguir obter resultados positivos. E foi o que aconteceu. Guru, eu estava vendo no Instagram de vocês que vocês também fazem um trabalho nas escolas com as crianças, já ensinando sobre os direitos das crianças, que hoje até elas têm uma facilidade muito maior, até oferecido pelos pais, de poderem comprar pela internet, jogos, Mercado Livre, várias outras lojas. Como é que é esse trabalho que vocês estão realizando? Olha, esse trabalho é muito interessante. Inclusive, eu queria até te convidar para a próxima palestra que a gente der nas escolas. A gente tem uma escola do consumidor dentro do PROCON, que foi criada com alteração do organograma agora. A gente criou essa escola e ela é maravilhosa. Porque a gente leva informação não só para os adultos, para as crianças, principalmente as crianças hoje, né, o acesso fácil à aquisição de produto, internet. E é um sucesso, como é gratificante esse trabalho que a gente faz. A gente vai às escolas, a gente às vezes aproveita a Prefeitura em Ação, né, que o prefeito Vladimir faz todo mês,
e a gente vai naquela escola e a gente, quando anuncia que tem uma palestra sobre direito do consumidor, é impressionante como a sala fica lotada. As crianças adoram e já têm interesse em conhecer esses direitos, para evitar realmente cair em golpe e conseguir comprar os produtinhos que eles precisam lá nos aplicativos. Dani, Guru falou algo importante, que é a ação que realiza na prefeitura em ação. Então, o PROCON, ele também faz essa busca ativa em outros lugares, para que as pessoas que às vezes não estão ali em outras localidades, por Campos ser uma cidade muito grande, existem essas ações buscando atender as pessoas nas localidades mais distantes. O PROCON também participa dessa ação. Sim, o PROCON sempre está presente nas ações que são realizadas, né, pela prefeitura, levando orientação, fazendo atendimento quando possível, e naquele que a gente necessita, né, fazer o contato com o fornecedor, a gente já faz o agendamento para aquele consumidor, para ele ir ao órgão num dia e horário específico, e aonde a gente abre efetivamente a reclamação dele. Guru, eu gostaria de falar de um fato que foi muito emblemático aqui em Campos. A gente lembra muito de que foi muito divulgado na internet, muito reclamado, muito questionado, e que vocês precisaram intervir, que foi a questão do bloqueio que teve ali na BR-101, no Shopping Estrada, onde a empresa Artérias Fluminense bloqueou, fazendo com que as pessoas que saíssem do Shopping Estrada ou de um condomínio não tivessem acesso ali. Muito se foi cobrado pela prefeitura, mas não era uma ação realizada pela prefeitura. Sim. Tanto que o PROCON tomou a iniciativa de fazer uma intervenção. Como é que foi esse processo? A gente reuniu o jurídico para primeiro que a gente conseguisse entender se aquele fato tinha relação de consumo. Uhum. E a gente tem um jurídico muito bacana, a gente estuda a matéria, porque você olhar, não, o que tem a ver com o PROCON? E a gente acabou entendendo que tinha sim, porque a Artérias, que efetuou aquele bloqueio, ela é uma concessionária que administra a rodovia. A gente não paga o pedágio, então quem passa por ali tem relação, é um consumidor, tem relação de consumo. E os consumidores que moram, que atravessam, precisam atravessar aquela pista naquele local, eles são o que a gente chama de consumidores por equiparação. Então, cabia sim a intervenção do PROCON. Eu abri um procedimento de ofício, notifiquei, não responderam, e a gente teve que aplicar uma multa ali bem pesada, mais de R$30 mil. E aí agora eles vão ser notificados agora dessa decisão final, eles têm prazo para recorrer, mas a multa está aplicada. Aplicada. E fizeram ali um sistema, por enquanto, só para poder amenizar. Amenizou um pouco, né? Mas não está. Não é a solução. Não é a solução ideal, não. Cristiane, qual mensagem que você deixaria para as pessoas que tiveram os seus direitos violados? Porque eu acho que essa sensação que a gente sente, né, de uma violação, aquele negócio que muitas vezes você lutou para ter, para comprar, para adquirir um serviço que você solicita e que não é realizado com precisão, com o objetivo que era desejado. Muitas pessoas ficam com esse medo, com esse receio de deixar para lá, esquecer, depois eu resolvo. Qual é a mensagem que você passaria para essas pessoas? Então, Tassi, isso que você falou, essa sensação de se sentir traída até, né? Comprou com tanto sacrifício, quantas pessoas se prejudicaram, né? Em não ter aquele produto que comprou acreditando nele, acreditando naquela empresa, mas que as pessoas assim não deixem de buscar os seus direitos, lutar pelos seus direitos, porque é um meio, né, que hoje o município tem ali, que faz um trabalho muito bem feito. PROCON, vocês estão de parabéns, e que as pessoas não deveriam deixar de entender que é direito delas, sim, e que é um meio que eles vão ter como resolver. Não tenham medo, busque, procure e confie, porque às vezes não vai ser naquele dia, mas pode demorar 1, 2, 3, no máximo aí 10 dias aquilo vai estar tendo a resposta positiva. Dani, tira uma dúvida, vamos dar um exemplo. Um tempo atrás, eu estava indo viajar, fui abastecer o carro, e na hora de sair, meu carro não funcionava de jeito nenhum.
Depois eu percebi que o funcionário do posto, ele infelizmente, em vez de abastecer com a gasolina, abasteceu o meu carro com álcool. Eu lembro que, na verdade, naquele dia eu estava tão ansiosa que eu tinha uma programação, um horário para estar, eu tive que trocar de carro, fui-me embora e deixei. Mas como é que se resolve? Porque, na verdade, a gente fala para abastecer o carro, diz, mas ele pode alegar que a gente falou assim, não, você não falou que era esse combustível. Como é que é a ação do PROCON neste momento? Então, Tassiana, nesse momento, o consumidor vai buscar o PROCON, né, com a nota fiscal do abastecimento, e a gente vai intermediar esse contato. A gente vai ligar para aquele fornecedor, vai acionar através de uma reclamação, caso não consiga esse contato telefônico, vai relatar o problema e vamos ouvir o que ele vai passar para a gente em relação àquilo. Essa questão pega um pouco a questão técnica, porque a gente vai inverter o ônus da prova aí, vai deixar que ele comprove de que não foi daquela maneira, né? E geralmente a gente tem sucesso porque só em fazer esse contato telefônico, o fornecedor observar que a gente está intervindo na relação, ele já busca uma solução para aquele caso. Se ele se negar a resolver aquela demanda, aí o consumidor teria que judicializar, né? Até para, se fosse o caso, passar por uma perícia ali para analisar a questão da troca de combustível e tudo isso. Mas o passo que a gente orienta é sempre buscar. O consumidor se sentiu lesado, procura o PROCON, que a gente vai saber o caminho, vai saber o argumento que a gente vai utilizar com aquele fornecedor para tentar intervir da melhor forma para o consumidor. A gente só pede isso, é que o consumidor acredite, porque o órgão tem credibilidade e a gente tem profissionais preparados e competentes lá para estar tratando Por PROCON, até para poder ter a orientação se aquilo é um direito dele ou não, Sim. se está dentro, né, da legalidade, porque eles possam entrar em ação. Porque muitas vezes as pessoas podem ter o desconhecimento, mas pode ligar para o PROCON e tirar a dúvida. Correto, a gente vai saber orientar, vai saber conduzir aquela relação. Porque às vezes o consumidor, até que ele não tenha direito, mas é o que eu falo lá, a gente na equipe preza muito por isso. Aquele consumidor que vai lá, às vezes, aquela pessoa, né, que vai lá, às vezes ela não é uma consumidora de fato, mas só em você explicar, acolher, ela vai sair dali satisfeita e agradecida, porque a gente deu uma atenção E vai direcionou. repassar a informação, né, o conhecimento. Então, Que isso que é o mais importante Isso hoje em dia. Cada vez mais as pessoas terem o conhecimento dos seus direitos. exatamente. Curupuru, a gente percebe muito e vê muitos questionamentos. Eu acho que tanto hoje nas lojas físicas, mas como também nas lojas virtuais, muita gente ainda tem um receio, assim, uma negativa de colocar a precificação, colocar o preço dos seus objetos, daquela mercadoria que vai ser vendida. Isso ainda é obrigatório, as pessoas podem cobrar isso, que elas não sejam obrigadas a entrar na loja e buscar o preço, de ter que entrar, às vezes está ali o anúncio no Instagram, ter que entrar no site para poder saber qual o valor, fazer o contato para saber o valor. Com certeza. O Código de Defesa do Consumidor fala isso. O consumidor tem direito à informação clara, precisa, e todo produto exposto ele tem que ter um preço nele. O consumidor não pode ser surpreendido. Ele olhar um produto, experimentar uma roupa, por exemplo, na hora de pagar, ele ser surpreendido com um preço exorbitante, obviamente que ele vai ficar envergonhado, vai embora, não vai poder pagar. Por isso o código diz que o preço tem que estar no produto. Eu estou no PROCON há mais ou menos 2 anos e meio e eu desde que cheguei percebo que o comércio da nossa cidade tem essa dificuldade. Talvez por ser até questão cultural, do lojista querer atrair o consumidor e lá dentro ele convencer o consumidor a adquirir o produto. Mas isso ele não pode fazer. A gente tem orientado, porque o PROCON ele não chega com o pé na porta dos consumidores, dos fornecedores. A gente quer que o nosso comércio seja pujante, que todo mundo tenha sucesso, que venda bastante, mas os consumidores têm que estar satisfeitos. E a gente conversa com as associações, com a SIC, CDL, e pede aos presidentes que façam uma campanha para evitar que a gente tenha que multar essas empresas que a gente às vezes percebe o comércio num momento difícil. Na Não é o verdade, interesse é que multar o o nosso direito do comércio. consumidor seja
respeitado, exatamente, todo mundo sai feliz. Essa é a ideia do PROCON, harmonizar essas relações. Mas a gente já fez notificação em todos os shoppings da nossa cidade. Então é bom dar esse alerta, porque a próxima reclamação a gente vai ter que lavrar uma multa. Não com alegria, mas é a nossa obrigação. Como é que é essa relação para gente, para essa era digital? Muita gente procura fazer compra pela internet. Como é que é a ação do PROCON em relação a esses sites de internet, esses sites de compra? É um caso sério, porque toda semana é um tipo de fraude diferente. Impressionante a capacidade desses fraudadores de criarem cada dia um tipo de fraude, que vai desde o falso advogado, que isso foi muito comum, aconteceu até comigo, clientes meus que foram notificados através de Instagram, dizendo que o processo que seria meu tinha finalizado e que teria que pagar meus honorários. E teve um cliente meu que pagou, inclusive. Aí pediu de novo, na segunda ele me ligou, pô, já te paguei. Eu falei, pagou o quê? Não, eu já te... Aí, viu, para quem que você pagou? Aí tinha uma pessoa que ele nunca viu na vida. Falsos cartões de crédito, cujo alvo são os aposentados e pensionistas, são pessoas já com idade, são pessoas mais fragilizadas, que eles visam nessas pessoas. E o principal atrativo de todo site de falsificação é o preço. Eu chamo muita atenção. Se o preço médio do produto é 10, se ele está anunciado por 1, com certeza é fraude. É fraude. Então as pessoas acham que estão fazendo um grande negócio e eles estão sendo, às vezes, levados para um prejuízo. As dicas que eu dou, por exemplo, site de grandes marcas. Se tiver uma loja física na cidade, vá até a loja. Desse trabalho. Eu mesmo adquiri um produto há pouco tempo e eu fui até a loja conferir se o preço era aquele mesmo. Preços diferentes, desconfie. No momento de fazer qualquer pagamento por Pix, confira se o favorecido do Pix é realmente aquela empresa que você está pagando. Porque às vezes eles abrem uma conta para uma pessoa no Acre, um CPF de uma pessoa que já morreu, e aí fica impossível para qualquer órgão, PROCON, Polícia Federal. E tem mais uma dica, tá? Que inclusive é um alerta que eu quero deixar para nossa cidade de um golpe novo que já chegou na nossa cidade, relativo ao Pix. Todo mundo usa Pix. Hoje qualquer compra hoje é Pix, até estacionamento a gente paga com Pix. Só que pouca gente sabe que o Pix ele pode ser agendado. Então, às vezes, quando a pessoa recebe um Pix, a pessoa que enviou fala, já mandei seu Pix. Na verdade, ele está só agendado. Quando a pessoa sai, cancela, e esse agendamento pode ser cancelado. E depois essa pessoa, com certeza, vai sofrer um prejuízo. Então, atenção, a hora que receber um Pix, confira se o Pix foi transferido ou se foi agendado. Pouca gente sabe disso, eu acho essa dica importante. Se a pessoa recebe esse pagamento, esse Pix falso, ele não vai ele vai ao PROCON, ele vai à delegacia? Como é que é essa separação, essa orientação que a gente pode dar para as pessoas? Boa. Nesse caso, por exemplo, específico, o mesmo fato, ele constitui um estelionato, que é necessário uma boletim de ocorrência, e por ter relação de consumo, também cabe a atuação do PROCON. O que é muito comum, atuações em conjunto, que a gente faz, inclusive, com a Vigilância Sanitária, produtos estragados. Cabe à Vigilância Sanitária constatar realmente que está estragado, recolher esses produtos e incinerar esses produtos. E por ser relação de consumo, que ali está um estabelecimento que atende seus consumidores, também cabe a atuação do PROCON. Existe na legislação do PROCON artigos que proíbem que esses produtos sejam colocados à venda. Então é infração também consumerista. Então cabe ao PROCON também ir lá e lançar uma multa contra essa empresa. Então, às vezes, o mesmo fato cabe Vigilância Sanitária, PROCON e atuação também da polícia, por ser um crime previsto na legislação penal, um fato que também se enquadra no Código de Defesa do Consumidor e também na legislação que trata da questão sanitária, da questão de higiene.
Agora, quebrando um pouquinho esse assunto tão sério e tão importante, onde as pessoas cada vez mais precisam saber dos seus direitos, se manter informado, porque eu acho que quando a pessoa tem informação, todos os cidadãos passam, né, por essa tranquilidade, os lojistas, os seus direitos garantidos. Mudando um pouquinho desse assunto sério, ali no PROCON, você faz um atendimento com milhares de pessoas, tantas pessoas passam por ali. Qual um fato engraçado, divertido, inesperado que você já viveu ali no atendimento ao consumidor, as pessoas que passam por ali, que você pode aqui contar pra gente? Olha, tem vários, né? Tem alguns que é melhor a gente não comentar. Dani, inclusive, não quer nem tocar nesse tema, né? Mas o que, assim, que me chamou mais atenção foi um consumidor que chegou extremamente irritado, muito chateado, com uma boneca inflável no colo, vazia, dizendo que quando ele foi usar, a boneca explodiu e ele queria uma nova e a fábrica não queria dar uma outra para ele. Isso é verdade, tá? E vocês entraram em contato com a Entrando, empresa? se negou e marcou audiência lá, a gente não sabe o resultado ainda não. Então ele vai levar isso ao juiz, para o juiz poder Talvez ele determinar. precise do judiciário para chegar na mesa do juiz com essa boneca. Então, realmente, o PROCON atende todos Tudo, os tudo, tipos tem de muita coisa. atendimento. Todo produto que é adquirido e todo serviço que é contratado é relação de consumo. Tudo. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês por poder compartilhar tanta informação, tanta orientação que as pessoas precisam. Às vezes a gente desconhece quais são os nossos direitos. A Cris poder mostrar a sua experiência de ter vivido várias situações que precisou do PROCON, mas não vamos embora não, porque o TassiCast continua. E agora nós vamos para o nosso quadro Você Sabia? Você sabia que a função do PROCON é equilibrar a relação do consumidor e do fornecedor? Já que muitos fornecedores ainda desconhecem totalmente o Código de Defesa do Consumidor e muitos ainda ficam em dúvida das reclamações de alguns consumidores? Você sabia? O PROCON realiza as rondas educativas no comércio da cidade com a intenção de orientar os comerciantes com a boa prática ao consumidor, oferecendo e distribuindo gratuitamente o Código de Defesa do Consumidor. Você sabia que o PROCON realiza uma pesquisa de preço, principalmente em datas comemorativas ou em períodos escolares, divulga essa lista na sua rede social e já encontrou oscilação de preço de até 900% de um estabelecimento para outro? E para encerrar o nosso TassiCast de hoje, nós vamos para o quadro Ed Campos, porque aqui os nossos convidados sempre recebem uma lembrança dos talentos da nossa cidade ou dos nossos empreendedores. E hoje, os nossos mimos serão oferecidos pela Polpa de Frutas Congeladas. Conheçam o trabalho deles através do Instagram, @papafruta_campos. Lembre-se sempre, quando valorizamos o que é da nossa terra, a cidade cresce junto com a gente. Saber sobre os seus direitos é o primeiro passo para ser respeitado. E um consumidor informado transforma o mercado e o mundo para melhor. E chegamos ao fim do nosso TassiCast. Muito obrigada pela companhia de vocês. Quero agradecer a Real Dream sempre por estar decorando o nosso quadro maravilhoso. Quero agradecer a Deus por mais um dia e que Ele nos abençoe ontem, hoje e sempre. Até o próximo TassiCast.